Bom dia! Você percebeu que agora só se fala do sinal de Frank, depois que o Madeirite faleceu, né? Nosso querido Madeirite, 50 anos de infarto agudo do miocárdio. E desde que ele faleceu, foram vistos alguns sinais do exame físico dele, né? Que a gente chama de sinal de Frank, a outra que é a prega retroauricular, que sugerem muito doença coronariana. É verdade, né? Você vê nas imagens, a imagem bem típica, né? Do lóbulo da orelha dele, aquela imagem no lóbulo da orelha que sugere doença coronariana. O sinal de Frank é aqui, no lóbulo da orelha, né? Então, um lóbulo da orelha como se fosse cortado. E a prega retroauricular aqui. Esses dois sinais juntos, eles sugerem doença coronariana. Vou explicar melhor. Existem outros sinais, né? Como os chantelasmas, que são pequenas placas amareladas, geralmente no supercílio, na sobrancelha, ou na região facial, né? Que sugerem dislipidemia, sugerem colesterol alto, né? Que é um dos fatores de risco para a doença aterosclerótica, né? Na maioria das vezes, os chantelasmas já mostram pra gente sinais de dislipidemia bem descompensada, né? Às vezes dislipidemia familiar, ou outras alterações genéticas do quadro, né? Existem outros sinais de doença aterosclerótica, né? Não sei se vocês já viram um halo branco em volta dos olhos, né? Ali, o corneano, na córnea. É muito comum em pacientes idosos, né? Mas quando eles aparecem precocemente, em pacientes jovens, nos levam a pensar em doenças ateroscleróticas, né? Em fatores de riscos mais graves. Né? Então são sinais importantes, né? No final do ano passado, começo de 2026, final de 2025, começo de 2026, o jogador de futebol Roberto Carlos passou por um procedimento coronariano, de implante de stent coronariano, né? Então assim, um exemplo de atividade física, jogou em nível profissional, jogou no Real Madrid, jogou nos maiores clubes de futebol do mundo, né? Fazendo atividade física regular, treinando 2, 3 vezes por dia durante anos, né? E isso não foi suficiente para que ele se livrasse de uma doença coronariana, talvez por outros fatores de risco que a gente não saiba, né? Outro exemplo, o Tandy com 59 anos, teve não sei se foi um infarto, mas um evento coronariano, né, em que ele tinha um entupimento de 90% de uma artéria coronariana e ele teve que colocar stent. Tandy também, outro exemplo de profissional, né, que praticava atividade física desde criança, né, no vôlei, atividade física de altíssimo rendimento, né, e isso não livrou que ele tivesse doença coronariana. Angina instável, são as doenças que mais matam no mundo, né? Então, assim, a principal causa de óbito no Brasil e no mundo inteiro são infarto agudo do miocárdio e doenças coronarianas. Então, não é nenhuma surpresa que uma pessoa nessa idade faleça de infarto agudo do miocárdio. É a idade onde começam a se aparecer os episódios de doença coronariana, né? A partir dos 40 anos de idade, a gente começa a formar placas, né? Às vezes até antes, dependendo do caso. Mas o pico de infarto agudo do miocárdio vai nessa idade, entre 50 anos para cima, né? Então não é nenhuma surpresa. E assim, o que chama mais atenção é que o Madeirite era um cara que vendia saúde, né? Você olhava para ele, um cara que estava fazendo atividade física, falando bem da vida, vendia saúde, de repente ele falece. Né? É um choque para todos nós, né? Eu fiquei chocado, assim como vocês também ficaram. Mas é isso, gente. Assim, o que é importante que a gente saiba é o seguinte: dieta regular, como ele fazia, atividade física regular, isso são sinais importantíssimos, são coisas importantíssimas. Mas existem outras patologias, né, que elas são praticamente assintomáticas, ou assintomáticas mesmo, totalmente assintomáticas, né, que a gente só consegue descobrir quando a gente passa no nosso cardiologista e faz um exame mais apurado, né? Um exame físico mais apurado, que a gente vai avaliar a pressão arterial, né? Um exame complementar, diagnóstico, laboratorial, né? Que a gente consegue avaliar melhor, né? Exames de imagem, né? O ecocardiograma, o teste ergométrico, às vezes a cintilografia miocárdica, angiotomografia de coronárias, que a gente avalia melhor esse quadro coronariano, né? A gente só consegue descobrir com busca ativa. Então você não sente nada e você acha, tá tudo bem. Não. Né? Essas patologias, elas só são descobertas com busca ativa. Então você vai no seu cardiologista, você faz seu exame físico, você faz seus exames complementares, né? E aí, descobrindo essas patologias que são a base do infarto agudo do miocárdio, então não é só o sedentarismo, a obesidade, mas aí entra também o tabagismo, né? Mas aí entra também doenças que a gente só descobre procurando ativamente. Hipertensão arterial sistêmica, um fator de risco importantíssimo para a doença coronariana. Dislipidemia, que é o colesterol e triglicérides alto, também uma doença importantíssima para a doença coronariana.
né, um fator de risco importantíssimo, né? O diabetes mellitus, importantíssimo, e assim, na maioria das vezes o diabetes mellitus tipo 2 é totalmente assintomático. Só vem causar sintomas em situações críticas, né? O colesterol alto não dá sintoma nenhum. A hipertensão arterial, na maioria das vezes, não dá sintomas, né? Pode dar dor de cabeça, etc. Mas, na maioria das vezes, é assintomática, né? Então, essas patologias, que são a base da doença coronariana, elas só são descobertas com um exame físico, né? Com uma avaliação clínica com seu cardiologista, né? Então, o que é importante disso? Qual que é a mensagem que eu quero deixar aqui não adianta somente você fazer atividade física, você ter uma dieta regular adequada, mas você não passar no seu cardiologista. É importantíssimo, é essencial que você passe desde cedo, né? Existem algumas patologias, como a dislipidemia familiar, que é o colesterol alto de forma genética, que independe da sua alimentação, né? Que é uma doença comum e que você já nasce dessa forma, seu colesterol é alto desde que você nasceu, né? Então você imagina, você já nasce com colesterol alto e você resolve procurar seu médico com 50 anos. Você ficou exposto a um colesterol alto por 50 anos. Isso causa problemas na sua vida, né? A minha especialidade é hemodinâmica, né? Cardiologia intervencionista. Ou seja, a gente faz procedimentos minimamente invasivos para tratamento de doenças cardiológicas, principalmente coronarianas, né, e valvares. Então, assim, a gente vê doença coronariana todo dia, a gente trata paciente com infarto agudo do miocárdio todo dia. Então, nós sabemos, assim, o estrago que a doença coronariana causa na vida de uma pessoa, né? Às vezes, pacientes jovens, tem pacientes com 38 anos que já fizeram cirurgia de revascularização, ponte safena, ponte mamária, né? Pacientes jovens, 42 anos, que não tinha nenhum fator de risco até ter um infarto agudo do miocárdio. E aí ele descobre isso na emergência. Então, descobre que você tinha um fator de risco, uma dislipidemia familiar, quando acontece um infarto agudo do miocárdio. Então, a gente não precisa de esperar que isso aconteça para tratar da nossa saúde. Acompanhe seu cardiologista, procure tratamento, faça as coisas da maneira correta. Eu me coloco aqui à disposição, né? Eu sou um especialista em doenças coronarianas. Eu acho que isso é importante também, que você procure um cardiologista que tenha essa visão de doenças ateroscleróticas. Então eu me coloco aqui à disposição. Você vai ser muito bem atendido. Eu vou deixar aqui no link aqui da bio o contato para você agendar uma consulta comigo. Um grande abraço e vamos para frente, vamos embora.